Pedro também. Certo. Eu não vi não, mas eu sei que o negócio tá feio. Tá. E tá piorando cada vez mais, viu? Tem mais um que eu vou colocar hoje que todo dia eu tô escutando, né? Todo dia tem especialista. Olha, tem gente especializada no Putin. Vocês sabiam disso? Tem cientista político especializado só nele. Só nele. E não estão entendendo quais são os próximos passos. Então, é muito complicado, né, dizer o que é que vai acontecer. É um processo que está acontecendo, então a gente vai acompanhando e tentando entender o que é que vem, né, qual é o rumo que esse conflito ele vai tomar. Tá certo? Então, eu vou postar mais um mais tarde, que ele é bem sucinto, ele tá bem bacana, que é a BBC ou foi a CNN? Eu esqueci agora, eu já vi tantos que já estão dizendo isso, né? Tereza, mas eu não duvido dessa questão de que ele está com uma doença terminal, eu não duvido não. Ele está com 70 anos, né? Um cara que é... Nem se você se dedicar muito a isso dá para entender. Não, é muita informação, exatamente. Certo? Então, o que a gente pode fazer é só ir tentando acompanhar os próximos passos, né? Essa questão das sanções, ela está muito forte. Vocês entendem o termo sanção, pessoal? Sanção que um país está impondo a outro. O que quer dizer sanção? O que é que vocês entendem? Por exemplo, os Estados Unidos impuseram sanções à Rússia. Mas nesse sentido, Tereza, de sancionar vem no sentido de... Vamos lá, me ajudem. Onde eu sei, né? Eu acho que... Tá me escutando? Agora eu tô. Até onde eu sei, as sanções são impor taxas comerciais aos países, algo assim, não? Não. Assim, pode adquirir um aspecto nesse sentido. Isso, Nádia, isso. É no sentido de cortar relações. É no sentido de impor punições. Tá? Por exemplo, os países membros da OTAN, eles já decidiram que estão cortando relações com a Rússia aos poucos em função do quadro. Então, quando vocês escutarem falar, foram impostas sanções em relação ao comércio com a Rússia. Ou seja, quer dizer que um bloco de países, tá, decidiu que não iria mais comercializar com a Rússia. Vocês sabem que os países, eles dependem, eles importam produtos, eles exportam. Quando uma sanção desse nível acontece, o país ele fica prejudicado. Ou ele vai deixar de comprar produtos essenciais, ou ele vai deixar de vender. Ou seja, para. É como você ter um pequeno comércio na sua casa, não sei se alguém aqui passa por essa experiência. Aí você vai deixar de ter gente te fornecendo produtos, ou vai deixar de ter gente comprando teus produtos. Como é que um comércio sobrevive, pessoal? Percebe isso que eu estou dizendo? Então, a Rússia está recebendo sanções, mas ela começou a devolver sanções também. Tá? Vejam, Europa, uma boa parte da Europa, incluindo a Alemanha, aqueles vizinhos ali, tá certo? Você foi procurar o seu cachorro que fugiu? Meu Deus do céu, tadinho do cachorro. Eu acho que ele fugiu porque ele está sendo maltratado. Vá atrás do bichinho. Eu fugiria também, se eu morasse na sua casa e estivesse sendo maltratado. Deus me livre, ia sair correndo. Eu tô brincando, Vitor, vá. Certo, pessoal? Então, olha, Alemanha, França, tá certo? Vários daqueles países vizinhos ali, eles dependem do gás natural que vem da Rússia. Se a Rússia disser que para de fornecer, sabe o que vai acontecer? Eu já estou antecipando o tema da próxima aula, tá? Mas vocês vão tentando acompanhar, certo? O que vai acontecer? Vai entrar em colapso, porque a Europa precisa, todos nós precisamos de fontes de energia para as nossas atividades básicas. Geração de energia, por exemplo, né? Aquecedores, sistemas de transporte e uma série de outras coisas. A indústria, ela para, sem fonte de energia ela simplesmente para. Gente, entendam, Ucrânia e Rússia são fundamentais nesse aspecto de fornecimento de energia. E aí é que entra essa questão de que esses dois países estão em conflitos
o fornecimento desse tipo de recurso entra em colapso. Alguém perguntou aí nas perguntas como é que fica a questão ambiental. Gente, nesse momento eu garanto a vocês, a última coisa que os caras estão preocupados é com o meio ambiente nesses dois países. Tá? É zero. É sistemas ambientais completamente destruídos, colapso no fornecimento do sistema de água, de energia, de comida, a agricultura prejudicada, tudo, sistema de transporte, sistema de saúde, é colapso total, tá? Esses dois países entrando em forte conflito, que é o que vem acontecendo, tudo entra em colapso. E o fornecimento para os países vizinhos de matéria-prima ou de energia, ele entra em colapso também. E isso pode afetar toda uma cadeia global. Por quê? Porque está tudo interligado em função da globalização. Essa questão do fertilizante russo é preocupante também. E aí, por isso que há uma corrida, né, mundial em busca de fontes alternativas de energia, para que a segurança energética ela seja garantida. Não tem a segurança alimentar, a gente não fala tanto sobre isso, não escuta falar. A segurança hídrica, a segurança alimentar, existe a segurança energética também. Está tudo interligado. Mas quando entra em conflito, não, eu só quero saber de armas e matar e acabou-se. E fazer coquetel molotov. Inclusive teve gente que saiu daqui do Brasil para ir fazer eu não sei o que lá, né? Enfim, não deveria estar se metendo nesse tipo de conflito. Enfim, mas tudo bem, né? E aí o que é que acontece? É colapso total, tá bom? E algumas pessoas colocaram assim, o que é Guerra Fria, o que é... Por que a Rússia tem tanta sede em torno da Ucrânia? Não é só da Ucrânia, tá, pessoal? É do entorno todo. O leste europeu, tá bom? Esses conflitos, eles são extremamente antigos. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês, tá? A Rússia se sente ameaçada pelo avanço do Ocidente em relação àquela direção, tá? Porque se a Ucrânia fizer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi um acordo elaborado, tá, pós-guerra, o que acontece? Os Estados Unidos podem sim instalar bases militares, aí a Rússia se sente ameaçada. Por quê? A população da Ucrânia, a população da Ucrânia ela se sente extremamente dividida. Há uma guerra civil. Uma parcela quer a independência total da Ucrânia, uma parcela quer continuar vinculada à Rússia, tem uma identidade muito maior com a Rússia. Tá bom? Então, é uma questão histórica. Gente, entendam, a Rússia é um país enorme, vocês viram no mapa. E é um povo que ele é acostumado com a guerra, eles têm uma tradição bélica extremamente forte. E isso é histórico, tá? A Rússia ela resultou da fusão de diversos impérios ao longo da história. Pessoas que perderam, famílias que perderam vantagens, famílias que ganharam vantagens ao longo do tempo. A história dos czares, vocês já devem ter escutado falar sobre isso, né? O tempo passou, houve a unificação da Rússia, mas esses traços culturais, eles não desaparecem assim tão fácil. Se eu perguntar para vocês o que é que marca a identidade do povo brasileiro, vocês vão me dizer que é a guerra? Provavelmente não. Mas aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês, nessa idade que vocês estão, entendem que marca muito o povo brasileiro? Alguém tem uma ideia? Não existe o certo e o errado, é o que vocês entendem, tá? Digam aí. Corrupção desde sempre. Corrupção desde sempre. Oh, tá certo, quem mais? Nosso cafezinho. Café? Em parte sim, né? Porque é uma história bem sofrida daqui do Brasil, né? Desde o início sendo surrupiada. Perfeito. Mas, tipo, Mas em um mais? aspecto mais cultural, eu diria futebol, né? A gente é muito grande. Perfeito, Giovanni. Perfeito. Tudo isso que vocês estão colocando faz parte. Diga, Tereza. Você levantou a mão? Foi, mas estavam falando aí, aí eu esperei terminarem. O Brasil possui uma multiculturalidade imensa e a afetividade é uma parte muito marcante, porque se a gente for comparar com a Europa, o Brasil é como se fosse uma mãe. E a instabilidade política que sempre esteve presente desde a época da colonização. Isso é fácil. Certo.
Tereza? Eu concordo que essa é uma imagem, assim, eu acho que a gente perdeu um pouco dessa imagem do povo amistoso, tá ligado? Carnaval, festa, tá ligado? Eu sinto que a gente perdeu um pouco dessa imagem dos outros lugares do mundo do povo amistoso, assim. Pronto, um coração acolhedor, não é? Parece que construíram uma imagem de um Brasil que o povo é acolhedor, mas deixa eu alertar uma coisa a vocês. Algumas reflexões, tem alguns pesquisadores que dizem que isso é falso, isso é fake. O Brasil não tem nada de acolhedor. É o país que mais mata pobre, é o país que mais mata negros, é o país onde se espanca muitas mulheres, tá certo? É o país onde a desigualdade ela é extremamente gritante. Então, essa história do país acolhedor, do coração aberto, né? Ela cai por terra quando a gente analisa essas outras questões. Os LGBTs também, Luiz, com certeza. É o país onde mais se mata trans, não é? Sim. Diga, João. Pode falar primeiro, João. Pode falar Ô, primeiro. Giovanni, desculpa. O que eu ia dizer é que talvez, né, não sou ela para dizer, mas talvez ela quisesse se referir a, por exemplo, o jeito como a gente se cumprimenta e se Sim. fala aqui no Brasil, por exemplo, a gente já chega abraçando e tudo mais, e isso é um costume bem diferente da Europa, Estados Unidos e etc. Talvez tenha sido Perfeito, João. Olha só, mas eu não estou dizendo que a Tereza está errada, não. Eu só estou complementando aquilo que ela colocou. Tá certo, Tereza? É isso mesmo, nós somos considerados um povo acolhedor. Mas, na essência, internamente, isso não acontece. Mas a nossa visão para fora parece que é assim. É a terra do futebol, do samba, do carnaval, da caipirinha, né? Diga, Giovanni. Sim, professor, sabendo que tudo que o senhor disse é um fato, é verdade aqui no Brasil, a minha curiosidade é como que a gente teve como que foi se criando essa imagem de povo amistoso nos outros lugares, sendo que, se você analisar a realidade, não é tanto assim, na verdade é muito menos. Olha, esse é um longo processo histórico, tá? Não adianta eu tentar dar uma explicação básica, tá? Porque o Brasil, ele sempre recebeu todo mundo muito bem, ele sempre recebeu imigrantes, sabe? Ele sempre ele se envolveu em guerras em determinados momentos históricos, mas nada muito, vamos dizer assim, sempre foi na cola dos outros, não foi um posicionamento, né? Teve a Guerra do Paraguai, tudo bem, a Guerra das Malvinas, se posicionou, não sei o quê. Na Segunda Guerra, a própria Natal, mas de maneira geral o Brasil ele sempre foi um país aberto, e a história ela nos mostra isso, né? O Brasil ele sempre foi um país aberto para receber todo tipo de povo, os imigrantes europeus, os venezuelanos, o governo já sinalizou que os ucranianos podem vir, percebe isso? Diga, Tereza. Eu gostaria de incluir o que o senhor falou e o que Giovanni falou, porque é assim. Eu falo isso por experiência, porque eu tenho aula fora do IF e a gente fala muito sobre esse tipo de comunicação entre Brasil e afora. A gente comparou com os franceses conversando entre eles. Eles são muito rudes com aqueles que não sabem a língua deles. Por isso que a gente fala naquelas imigrações que teve na época do Afeganistão, Irã, esses países assim, eles não foram receptivos com eles. Isso pode perceber um grande preconceito sobre além da cultura. E não vão ser mesmo não. Verdade. E não vão ser mesmo não, Tereza. Você tem razão, né? Tem determinados locais que a cultura ela é muito fechada. Por exemplo, dizem que portugueses não são muito acolhedores, né? Franceses também. Eu não saí do país, mas amigos meus disseram que foram maltratados, sofreram. Agora, gente, vamos lá. Nós temos preconceitos embutidos. Desculpe eu estar desviando um pouquinho aqui da biosfera, mas é porque eu quero que a gente pense nessa identidade brasileira para pensar um pouco a identidade russa. Só para dizer que é bem diferente, tá? A Rússia é um país com fortes preconceitos também em relação à população LGBT, aos estrangeiros também, tá? Nós sabemos que não é um mar de rosas, né? Opiniões todo mundo tem, mas a ponto de você proibir, prender, maltratar é outra coisa. Mas, gente, nós temos preconceitos. Internamente nós temos.
Pessoas da capital em relação a pessoas do interior. Quem mora no interior sabe disso, certo? Eu já conversei com muitos alunos, eles se sentem, gerações antigas, né, de ex-alunos do IF, eles se sentem desassistidos no primeiro momento. Ai, você veio do campus do interior, ai, você veio não sei da onde, certo? Há um preconceito. Há preconceito também entre bairros, tá? Há preconceito também entre bairros, dentro de Natal mesmo. Há preconceito, pessoal, entre regiões do país. Então, se vocês pararem para pensar um pouquinho, essa diferenciação que nós estamos discutindo de países mais desenvolvidos em relação aos imigrantes, ela é percebida aqui também. Só que a gente tem que parar para pensar um pouquinho mais. Ou seja, nós somos acolhedores em relação às pessoas que vêm de fora. Nós nos esforçamos para que a comunicação seja feita. Nós aqui tentamos entender o inglês, o francês e o espanhol, não é não? Agora vai fazer isso ao contrário. Quiser que fale em francês e corra para aprender alguma coisa, sabe? Você quiser que corra atrás. Agora, quando vem aqui para fora, a gente só falta lamber o chão para poder estabelecer o mínimo de comunicação e às vezes não há um esforço contrário, sabe? Então, assim, é multilateral. A questão do preconceito, da xenofobia, dos maus tratos em relação ao que é diferente, ele é multilateral. Nós temos os nossos também. Mas eu digo a vocês, pelo que eu vejo no jornal, lendo, né, lendo algumas colunas, algumas análises, alguns artigos, é que nós temos um problema muito mais interno, conosco mesmo, aqui dentro do Brasil, do que em relação ao que vem de fora, sabe? Mais o que vem de fora, mas lá fora parece que tem uma construção do Brasil de um povo que fala alto, que é mais acolhedor, que é não sei o que. Existe diferença, isso é diferença cultural. Não estou falando ao nível do que é certo e é errado, tá bom? O machismo é algo bem enraizado, sim, especialmente se nós falarmos do interior do Nordeste, aí é pesado. Em relação à cidade, não, as pessoas se tornaram mais invisíveis, não é? As pessoas se tornaram mais, elas têm os seus espaços mais reservados, tá? Mas no interior não, todo mundo dá conta da vida de todo mundo. O pessoal aí de São Rafael e Lagoa Salgada sabe do que eu estou falando. E de São José do Mipibu também. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Agora, na cidade, você é quem? O cara que pega o ônibus, o cara que compra o sorvete, o cara que vai pro cinema. Ninguém sabe o teu nome. É só mais um, exatamente, Luiz. Tá? Por isso que para as pessoas que querem um pouco mais de liberdade, tá? Elas costumam querer migrar para a cidade, morarem sozinhas ou dividir apartamento com alguém, uma kitnet, o diabo que seja, sabe? Porque no interior há uma vigilância muito forte, embora o acolhimento ele seja muito forte também, tá? É importante nós pensarmos assim. Então, a gente tem que se desconstruir todo dia, tem que relevar, assim, repensar certas coisas, tá? Certas posturas e tentar enxergar os problemas internos, tá bom, pessoal? O nosso povo, ele tem muitos problemas internos. Acorrentou o cachorro de novo, não foi, Vitor? Morava no interior e, meu Deus, a intolerância era enorme, levando em conta que a maioria era católica. Sim, João, sim, há um preconceito em relação ao que é diferente, a grosso modo. E pasmem, pessoal, às vezes as pessoas que mais sofreram preconceito, exatamente, Tereza, sair da bolha, tá? Às vezes as pessoas que mais sofreram preconceitos no passado, elas se tornam algozes no futuro. Por exemplo, vamos imaginar, eu tenho uma determinada visão política e lá na minha cidade a maioria era assim, né? Então, aliás, era o contrário. Eu me sentia perseguido, eu me sentia não sei o quê. Mas se eu migro para outra cidade, que a maioria pensa que nem eu, muito provavelmente, se eu não tomar cuidado, eu vou passar a oprimir quem pensa diferente de mim. Geralmente é assim que acontece, certo? Então, olha, tomem cuidado, tá? Façam as análises de vocês, as análises políticas em relação à identidade do povo, tudo. Mas tentem fazer o olhar voltado, assim,
voltem a olhar para dentro de vocês mesmos, né? Enquanto povo, enquanto pessoa, enquanto família. Nós somos pacotinhos de contradições, viu, pessoal? Hipocrisia é na forma de corpo. O tempo inteiro. O que a gente pode fazer é o quê? Tentar amenizar o máximo possível. Mas ninguém está livre de ser um hipócrita em determinado momento do dia, ou do ano, ou da vida, o que seja. Certo? Professor, o senhor está dizendo isso, por quê? Porque há uma mania enorme de nós dividirmos entre o bem e o mal, né? Nós somos tentados a fazer isso. Fulano é do bem, não, fulano é do mal, eu sou do bem. Aí o contrário é dito também. Eu sou do mal e fulano é do bem. Pessoal, não existe isso, tá? Determinadas posturas que nós assumimos, determinadas escolhas, elas podem parecer muito boas naquele momento, mas depois você vai ver que era uma porcaria, você podia ter feito diferente. Tá certo? Isso é na sala de aula, é em casa, é na igreja, é na hora de votar, certo? É no ônibus, é na parada do ônibus, é andando na rua, é pegando fila. Sabe esse pessoal que fura fila, que adora postar na rede social, pagar de bonzão, mas adora furar uma fila? Não dá, né, pessoal? Então, é fazer um esforço para que essa coerência ela seja mantida. Mas voltando lá para a identidade, o povo russo ele tem uma identidade bélica muito forte mesmo, tá? Já foi um país, ganhou outro nome, União Soviética, né? A Rússia sempre foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia sempre foi a maior parcela, aquilo que comandava. E aí, com o fim da Guerra Fria, que é um termo criado para representar um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, lá na década de 70, 80, tá bom? Não era um conflito armado direto, mas era um conflito de ideologias. O que nós estamos vivendo hoje? Os Estados Unidos estão guerreando diretamente com a Rússia? Não. Mas no sentido ideológico estão. O embate está muito forte, não conseguem se entender. Por isso que alguns estão falando na ressurreição da Guerra Fria. Na verdade, ela nunca morreu. A Rússia sempre esteve ali alerta, não é? Porque eles perderam. Com o fim da Guerra Fria, a União Soviética caiu. Muitos países do leste europeu, Letônia, Estônia, Lituânia, Ucrânia, quiseram se descolar da Rússia, mas as populações entraram em conflito internamente. Guerra civil. Uma parcela queria independência, outra não. E aí, pessoal, a confusão é grande. Por isso que eu digo, a Ucrânia ela tem um problema interno e ela tem problemas externos também, tá? Eu vou parar aqui essa questão da Rússia, porque eu quero sugerir a vocês o seguinte. Eu vou colocar mais um vídeo hoje, se vocês puderem assistir os videozinhos que eu coloquei, eles são curtinhos, tá? Vocês vão conseguir ir captando alguns elementos e a gente pode discutir durante as aulas, tá bom? Diga, João. Professor, chega a ser irônico que essa divisão que tem entre os povos russo e o povo ucraniano lá, toda essa divisão que meio que gera uma guerra civil, né? Chega a ser bem parecida com os Estados Unidos no sentido da divisão e a polarização lá entre republicanos e democratas, se não me engano. Também, ou entre norte e sul em relação à questão escravagista, não é? Sim. Do apartheid mesmo, não é? Uma guerra que se instalou, uma parcela dos Estados Unidos queria mais a liberdade da população negra, a outra não queria, era declaradamente contra. Então, meu Deus, sabe? Diga, Pedro. Tudo bem eu ir pra Rússia lutar contra os Estados Unidos, assim. Porque, tipo, eu sei que os Estados Unidos, eles têm as melhores armas, têm bombas nucleares. Rapaz. A Rússia tem os melhores soldados, tá ligado? O treinamento deles é imoral, não dá pra aceitar, não. Sei. Aí você viraria, sabe o quê? Mais um. Se tu morrer ou se tu viver, tanto faz. Você que sabe, vai lá. Depois você me manda um e-mail dizendo como é que tá, viu? Se eu sobreviver aos treinos, pelo menos, né? Os treinos lá é tudo. Homem. Tu é doido, Homem. Vai dar uma caminhada no calçadão da sua rua, vai, e vai estudar, pelo amor de Deus, menino. Vai estudar, que é o melhor que tu faz. Professor, se todo mundo for chamado para ir pro lado dos Estados Unidos, tudo bem eu trair o pessoal e ir pra Rússia lutar com eles, porque eu sei que... agora que eu tô vendo, é o mesmo comentário. Meu filho, vai rezar, vai. É melhor. Diga, Tereza.
Só para encerrar esse assunto, para a gente voltar para a aula, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Diga, meu bem. Vamos supor, em um caso, que eu não sei se vai acontecer dessa forma, a China mostra a sua neutralidade e vai para o lado da Rússia e apresenta que a Rússia quer restabelecer a União Soviética, ou pelo menos os ideais. Aí então a gente pode dizer que existe chance, o senhor acha, na sua opinião, que isso pode acontecer, essa é a finalidade, ou é só por questões de tipo, eu quero essa terra? É por uma questão de que eu quero essa terra, mas é muito mais, mas veja, Tereza, esse sentido de querer a terra, ele é muito mais ideológico. A Rússia não quer abrir mão da Ucrânia. Não quer abrir mão, é por uma questão ideológica mesmo, é porque é muito coladinho, né? Então, é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo. Há muito tempo, o Vladimir ele vem dizendo que não é para negociar, que a Ucrânia não deve negociar com a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, chefiada pelos Estados Unidos. Mas aí o que é que acontece? A população da Ucrânia, ela já depois, dois presidentes que eram muito ligados ao Vladimir. Não quer, ela quer independência, mas uma parcela ainda. Então, Rússia e Ucrânia vem tendo conflitos há muito tempo. Tá? E o que é que eu tenho a dizer sobre a China? Gente, não se enganem. A China só quer comercializar. A única preocupação dela é, não interessa quem vai ganhar, não interessa nada. É tanto que ela tá bem ali, ó. Tá só esperando. Tanto faz quem for ganhar, ela só quer comercializar. Não se enganem. Viu? A China, o povo chinês é um povo essencialmente comerciante. Essencialmente comerciante, tá? Não fala nada, Crislan, não tem. Os povos, tá tudo caladinho, tá só esperando. Diga, João. Professor, a China é aquela famosa que só quer ver o circo pegar fogo, porque independente do que acontecer, ela vai sair ganhando. Vai os dois se destruir e vai ser lucro para ela. É o que eu escuto os analistas falando. A China tá caladona. Tá. Ela só se pronuncia em relação à questão das... Diga, Pedro. Assim, mas é que, assim, tipo, que a China, assim, vende um negócio, assim, pra Rússia e os Estados Unidos ficar puta, assim, porque vai que seja armamento ou coisa parecida. Tem como os Estados Unidos atacarem a China por raiva também? Cacetar todo mundo, sei lá. Os Estados Unidos sabem o tamanho do oponente que a China é. Eles também. Gente, tá todo mundo amarrado, tá todo mundo preso. Certo? Então, a melhor coisa para o Vladimir seria ele se acalmar, né, recuar, negociar, não sei, para acabar com isso. Mas pelo que eu estou percebendo, ainda continua, está muito inflamado ainda, não é? Então é o seguinte, eu vou parar por aqui, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção nesses detalhes que eu coloquei e assistam os vídeos que eu estou colocando, viu? Por favor. Por gentileza, que aí na sexta-feira a gente retoma isso daqui, tá? Vamos voltar agora para o assunto da biosfera, certo? Vamos lá. Vão aparecer algumas características da Rússia no sentido natural também, que é importante, tá? Tudo bem para vocês? Posso avançar? Arrocha aí. Tudo bem, professor. Tá certo. Olha, vejam que nós falamos sobre a estepe na Rússia, não é? Pessoal, para nós compreendermos a distribuição da biodiversidade no mundo, em particular da vegetação, eu vou colocar para vocês aqui alguns critérios, alguns termos para vocês irem se acostumando, tá bom? Não precisa decorar, vocês só vão aprendendo, é só para instrumentalizar, é bem simples. Vocês já devem ter escutado falar vários, mas a gente vai manter aqui, tá bom? Olha, para eu classificar um resto de vegetação ali qualquer, do Parque das Dunas, ou do Parque da Cidade, ou da Floresta da Tijuca, existem termos, assim como eu posso classificar vocês. Por exemplo, se eu for classificar o Giovanni, um termo que eu poderia usar para classificá-lo seria o sexo.
O time de futebol é outra forma de classificar o Giovanni. A altura, o curso que ele faz no IF, o turno que ele estuda, todas essas informações são formas, o bairro que ele mora, a cidade que ele mora, tá? Isso se aplica a qualquer pessoa, são formas de classificar o Giovanni. Para a vegetação é a mesma ideia, existem critérios ou formas de classificação, tá? E aí nós podemos analisar segundo o porte da vegetação, da espécie, a adaptação à umidade, tá? Se ela gosta de muita água, se ela gosta de pouca água, se ela consegue sobreviver na realidade, o formato das folhas, se é mais largo, se é no formato de agulha, a duração das folhas, se elas duram o ano inteiro, ou se elas perdem a folhagem, se elas gostam de muita luz ou de pouca luz, e como é que elas estão distribuídas no mundo, na faixa latitudinal, na latitude, em relação ao Equador e aos polos, tá? Vamos lá, é bem simples. Em relação ao porte, são 3. Árvore, arbusto, gramínea. Gramínea, porque como eu falo rápido, aí fica parecendo graminha. Não é graminha, é gramínea, tá? Então, olha, porte florestal. As árvores têm um tronco bem definido, os galhos se espraiam, não é? A copa da árvore é larga. O arbusto é mediano, tem um tronco definido, mas ele não cresce tanto. E as gramíneas, elas geralmente não ultrapassam 1,5 metro. Não tem um tronco bem definido e tem uma distribuição horizontal bastante considerável, tá? Por exemplo, isso aqui é o que, pessoal? Em primeiro plano aqui, é arbusto, é gramínea ou é floresta? Hein, Vitor? É gramínea? Gramínea, perfeito. Isso aqui é o matagal. Floresta, o porte é elevado, você já consegue diferenciar, tá? E aqui, predomina muito mais o quê? Arbusto, não é? Claro que tem algumas espécies rasteiras aí, mas espera-se que elas cresçam, tá? Então, só olhando, vocês conseguem diferenciar. Professor, mas eu já visitei o sítio da minha avó, fiz uma trilha, eu moro não sei por onde, e eu vejo às vezes que tem as 3 coisas, tem os 3 tipos. Pode ter, não tem problema nenhum. Mas quando nós lançamos as informações para caracterizar, a gente pode destacar, nós podemos destacar aquilo que é mais evidente. Não quer dizer que eu vá desprezar os outros elementos. É um ambiente misto, tá? Inclusive, o pessoal que trabalha com isso, pessoal, eles calculam a quantidade de massa de arbusto, de floresta e de gramíneas também, tá? Dá trabalho pra caramba. Em relação à umidade, eu quero que vocês acompanhem nesse sentido aqui, tá bom? Ó, vejam o cursor. Hidrófila são as plantas que ficam ali nadando, tá? Elas gostam de ficar flutuando na água. As higrófilas, elas gostam de água, mas elas não aguentam ficar nadando lá. Elas ficam nas margens de rios ou de lagoas, tá? Ou em áreas pantanosas, né? Elas gostam de terrenos com muita água. A mesófila é uma vegetação que ela consegue passar uma parte do ano sem muita água e a outra parte com muita água, tá? E xerófila é aquela vegetação que aguenta a maior parte do ano sem água. Elas conseguem realizar o ciclo de vida em um período aí de 3 meses aproximadamente, tá bom? São as plantas da caatinga, por exemplo. Diga. Professor, pode recapitular aí essas aí, porque eu não consegui acompanhar direito. Rapidinho. Certo, posso, meu querido, que é isso. Ó, acompanha aqui o mouse, tá? Maior quantidade de água, hidrófila, ela se adaptou muito bem, ela fica flutuando, tá? Aí você vem pra cá agora. Higrófila, a diferença é só do G pro D, não é? Mas higrófila, ela não fica afogada completamente, ela não fica flutuando. Ela fica próximo de corpos hídricos. Essa cobertura vegetal, ela gosta de ficar próximo. Nas margens de rios, de lagoas, áreas de pântano, como eu falei, tá bom? Mas a raiz, ela precisa do solo ali, durinho, mas com água próxima. Até aqui, tá tudo bem? Tá, tudo. Hidrófila pode ficar 100% água e higrófila precisa de um pouco de solo. Sim, exatamente. Fica nas proximidades. Hidrófila não precisa de solo. Ela sobrevive na água, ela flutua.
tá? A Vitória Régia, por exemplo, basta você lembrar daquele exemplo da Vitória Régia. É hidrófila. Ela vive na água, o ambiente dela é água. Ela realiza o ciclo de vida na água, flutuando, tá bom? A higrófila não, ela já precisa de solo. Mas um solo que tenha água disponível. Próximo. A mesófila é assim, são árvores, né, em geral, eu coloquei o exemplo aqui da árvore, mas é um tipo de vegetação que passa metade do ano aproximadamente recebendo muita chuva, tá bom? A outra metade sem muita chuva. O que é que ela faz? Ela se prepara. Ela armazena o máximo de água possível. O ciclo de vida dela faz isso, a evolução dela permitiu isso. E ela passa 6 meses guardando água ali. Ela perde uma parte das folhas, porque é pelas folhas que a vegetação perde água. Vocês não estão tendo aula de biologia não, não é? Mas uma folha, pessoal, uma folha de uma planta, ela tem umas estruturas microscópicas chamadas de estômatos. É como se fosse uma boca, fica abrindo assim o tempo todo, sabe? E aí, quando a folha está verde, a planta está abrindo e fechando o tempo inteiro, ou seja, ela está perdendo água. Por isso que existe a evapotranspiração. Se a planta percebe que ela sabe, pelo ciclo de vida dela, ela sabe que ela vai passar 6 meses sem água, o que é que ela faz? Não, eu vou me livrar da estrutura foliar, que é por onde eu perco água. Eu vou ter que fechar para poder armazenar o máximo possível. Aí ela se livra das folhas. Durante uma época do ano, você vê árvores perdendo uma boa parte da folhagem. Para quê? Para armazenar o máximo de água possível. Até aqui, tudo bem, João? João? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Sim, professor. Pronto, tá certo. É porque eu fiquei preocupado agora. Certo? E aí, xerófila. É aquela vegetação, pessoal, que consegue aguentar a maior parte do ano sem água. Chove só durante 3 meses e passa 9 meses na seca. É o interior do estado. Tá? É Caicó, é São Rafael, é Lages. A maior parte da cobertura vegetal é xerófila. E aí vocês olham na imagem, aí vocês veem os cactos. Não é só os cactos. Os cactos já são espécies bem especiais, tá? Eu estou falando dessa vegetaçãozinha aqui, ó, que está sem folhagem, sabe? Ela aguenta altas temperaturas e a umidade baixa. Só que aí o ciclo de vida dela é curto. Ela consegue resistir a vários períodos sem água. Por isso que ela é chamada de xerófila, tá? O formato das folhas. Nós temos a aciculifoliada, como se fosse agulhas. O formato dos pinheiros, tá? A planta ela fica assim para poder sobreviver no período mais frio, a queda de neve, de granizo. E a latifoliada já está dizendo, olha, são folhas largas, grandes e em grande quantidade, tá? A planta faz isso para quê? Se ela não criar muita folha, ela perde espaço em relação às vizinhas dela. E aí, olha, o sistema, a história evolutiva dessas espécies diz o quê? Produz folha aí, porque senão tu não vai captar luz solar, e aí tu morre. Tá? Por isso que as florestas tropicais, elas têm muita folhagem, elas têm muita cobertura vegetal, tá bom? Gente, só um minuto, deixa eu só entrar aqui pelo celular também, porque eu tô preocupado, porque eu não tô ouvindo vocês, espera aí. Só um minuto, tá? Pra você ver, até na natureza tem briga territorial, viu? Por isso que a nossa natureza, enquanto seres humanos, né, ela é extremamente competitiva. Nós competimos, pessoal, o tempo inteiro, por água, por folhas, pelas... Vocês já estão na idade de conversar sobre isso, mas quando chega na idade de maturação sexual, de maneira, às vezes, até inconsciente, são escolhidos parceiros e parceiras com quem você se identifique, com quem a sua estrutura biológica, a sua psique, ela identifica que seria uma pessoa para você formar uma família, por exemplo. Tá certo? Então, nós estamos disputando o tempo inteiro pelos melhores empregos, pelas melhores vagas, por situações de conforto, certo? Nós fazemos parte da natureza, e a nossa natureza biológica, do ponto de vista biológico, ela quer conforto o tempo inteiro, gastar menos energia possível.
Por isso que é tão difícil fazer dieta, por isso que é tão difícil praticar atividade física, acordar cedo, fazer esforço. A nossa natureza interna, ela já é programada para isso, para não gastar energia. Professor, então eu vou obedecer a minha natureza. Rapidinho, tá? Pensem nisso também. Então, olha, esse exemplo dessa foto aqui que eu coloquei para vocês do lado. Olha o tamanho dessa folha, pessoal. Não é espetacular? Ela é maior do que essa pessoa que está aí. Eu não sei qual é a altura dela, mas eu acredito que deva ter 1,5 m, 1,70 m, sei lá. Olha o tamanho dessa folha. Dá para imaginar o tamanho da planta de onde essa folha veio? Espetacular, não é não? É um exemplo de uma planta com folhas latifoliadas, tá? E aqui, a duração delas, perennifolia, quer dizer o quê? Perene, né? Se atribui à questão dos rios também, dura o ano inteiro. As folhas caem, mas não porque está faltando água. Por quê? Porque elas envelheceram, é normal, é o ciclo de vida, tá? A folha, ela brota, ela aparece, ela tem a função ecossistêmica dela ali, de realização de fotossíntese, tá? De servir de alimento, mas chega um período que ela vai envelhecendo e ela cai, tá? Então, a cobertura vegetal chamada de perennifolia quer dizer o quê? Que as folhas, elas persistem o ano inteiro. Pode mudar a estação que for, elas estarão lá, mas elas caem de velhice. A caducifólia não. Chega o período que a planta sabe que não vai ter disponível, ou porque está congelado, ou porque está seco, ela se liberta das folhas. Ela quer se livrar, tá? Para ela poder sobreviver, tá bom? Ó, um exemplo de floresta perennifolia, as florestas tropicais. Pode mudar a estação que elas vão se manter ali, pelo menos a maior parte, tá? Aqui já é um exemplo de plantas caducifólias. Elas perdem uma parte da folhagem. Ao mesmo tempo, essa vegetação, ela é xerófila, ao mesmo tempo ela é caducifólia também. Ela pode perder até tudo. Vocês sabem o termo caatinga? Vocês sabem o que é que quer dizer na língua tupi? Vocês já ouviram falar isso? Não? Pronto. Gente, quer dizer mata branca. Na verdade, não é um branco, mas é um aspecto acinzentado. Olha, se vocês forem daqui para Mossoró, ou daqui para Caicó mesmo, enfim, para Parelhas, branco no sentido de seco, isso, porque de longe, Tereza, quando você olha a cobertura vegetal que perdeu a folhagem, ela não fica branca mesmo aqui da parede, não. Mas ela fica com um aspecto cinza, né? Tudo cinza. Então, os indígenas cunharam esse termo para chamar de caatinga, aquela vegetação que fica cinza. Quer dizer, mata branca, mas não é o branco que nós conhecemos, esse branco aqui do pano, né? Por exemplo, bem branquinho, não. É no aspecto de cinzento mesmo. De longe você vê só aquela massa vegetal seca, esperando só as primeiras chuvinhas para renascer, tá bom? Ó, um exemplo aqui de uma vegetação subcaducifólia. Ela não perde totalmente, mas ela perde uma boa parte, tá? Na zona temperada é muito comum. A vegetação faz isso para se preparar para a chegada do inverno, por exemplo, tá bom? Em relação à luminosidade, tem as plantas chamadas de umbrófilas, elas gostam de sombra, tá bom? No caso das florestas úmidas, né? Escuro, você vai fazer uma trilha, é tudo escuro, você mal vê a luz do sol. E as plantas conseguem crescer lá de boa, elas se desenvolvem, é um ambiente muito úmido, tranquilo. Já existem as chamadas heliófilas. O exemplo mais clássico que nós temos são os girassóis. Eles se orientam na direção da luz. Vocês devem conhecer essa história, né? Precisa de muita luz. Tem plantas de jardim, por exemplo, que elas gostam de muita luz, já outras espécies não é bem assim, tá? Alguém ia falar? Diga. Alguém está com o microfone ligado? Não? Em Porto Alegre é um exemplo de floresta úmida. Sim, Tereza, em diversos trechos você tem florestas úmidas ali, tem, tá? Mas ela não é totalmente fechada, porque
durante uma época do ano falta água mesmo, sabe? Mas há uma cobertura vegetal significativa ali. Diga, Pedro. Gente, tem um microfone ligado, eu não sei de quem é, mas tudo bem. Tá, vou passar. Se ninguém está perguntando... Olha só, e aqui é um mapa de representação da distribuição da vegetação pelo mundo. Professor, tá ruim de olhar. Eu não vou conseguir, então dá uma olhadinha no livro que eu mandei para vocês, mas tem outros mapas que vão aparecer aqui ao longo da discussão para vocês compreenderem. Tudo bem até aqui? Eu posso avançar? Então, aqueles foram os critérios. Quando eu for falar, por exemplo, da tundra, eu já posso dizer, é uma vegetação que a folha é aciculifoliada. Aí você já lembra, é no formato de agulhas. É de porte florestal. Eu já vou falar das características diretamente, tá? Se não lembrar, a gente vai discutindo aqui. Então vejam, olha, a vegetação ela se comporta mais ou menos no mundo em sentido latitudinal, assim, de acordo com as latitudes ou com as zonas térmicas. Mas não é só isso, existem os outros fatores. A presença de uma montanha, por exemplo, pode modificar. A presença de um corpo hídrico grande, se está mais próximo do mar, se não está. Mas, a grosso modo, há uma distribuição latitudinal, sim. Tá bom? Então, vamos lá de um por um. Vamos começar pelas florestas. Floresta de conífera, ela é perene, ela é aciculifoliada, ela ocorre nas altas latitudes, em particular no hemisfério norte, onde eu tenho uma maior distribuição das terras. O inverno é rigoroso e o verão é bem curtinho. Tá? Pode ser considerada mesófila, porque passa uma parte do ano congelada e aí não é água na forma líquida, né? E a indústria de celulose é que vem destruindo isso daí, tá bom? Olha a localização dela. Dá para vocês perceberem no mapa. Pega o Canadá, os Estados Unidos, pegava uma boa parcela da Europa, porque ela praticamente desapareceu por lá, tá bom? E vejam, pessoal, o país que a gente estava discutindo hoje, uma boa parte da Rússia, tá? É uma área de planície, mas coberta por essa formação vegetal. Lá é chamada de taiga também, ou floresta de coníferas ou taiga, quer dizer a mesma coisa, tá bom? Opa, eu esqueci de tirar esse barulho, ó. Olha só o aspecto dela como é, tá? Esse barulho é horrível, pessoal, me perdoem, tá? Mas vamos lá. Os solos são pobres, ácidos e com pouco humus. Eu já tinha falado sobre esse solo podizólico para vocês, né? São as terras negras também, tá bom? Existem as terras negras, elas já são mais úmidas. Aqui, outro aspecto da floresta de coníferas, um monte de conezinho junto, por isso que ganha esse nome, tá? No Canadá e nos Estados Unidos, as sequoias, né? Elas fazem parte desse aspecto. Vejam aí, a nível de escala, olha o tamanho dessa espécie. Vocês estão vendo essas pessoas? Isso aí é uma passagem que foi feita no tronco dessa árvore, tá? Como é espetacular. Os pinheiros, Tereza, eles não são considerados, mas assim, eles são considerados, vamos ver aqui no mapa, tá? Mas é porque eles são considerados parentes muito próximos, mas não chega a ser considerado como floresta de conífera não, sabe? Porque não há queda de neve ali, as condições ambientais no Brasil, elas são um pouquinho diferentes. Mas é muito parecido, tá bom? Vamos lá, rapidinho aqui. Olha só aqui, pessoal, que espetáculo. Dá para ver? Claro que está se tratando de destruição, mas vejam aqui no lado esquerdo, passou uma charrete com um monte de gente por aquele caminho lá que eu mostrei. Isso aqui é uma família, eles cortaram uma sequoia gigante. Olha o tanto de gente sentado, só para representar a questão da escala. Destruição em massa, não é? Aquilo que os indígenas do hemisfério norte alertavam tanto. A Mãe Terra vai reclamar isso um dia, né? Tá bom? Só para vocês perceberem a espetacularidade que é dessas espécies, a quantidade de madeira fornecida por elas. Por isso a destruição foi tão evidente, né? E aqui é uma espécie, tá? É o lince. Bonito, né? Mas eu não queria me deparar com uma criatura dessa no meio da parte congelada, não, tá? Não sei se vocês gostariam de oferecer comida. Gatinho, vem cá, não façam isso, não. E aqui são as outras espécies dessa área, tá?
o tigre branco, a lontra, a doninha, certo? Conseguiram se adaptar a esse ambiente. Não é tão pobre assim de biodiversidade, não. E agora sobre a floresta temperada. Olha o aspecto dela como é. É a que responde pela mudança das estações. Ela se comporta de acordo com isso, tá bom? Olha a localização. Onde é que elas estão localizadas? E aí, Tereza, os pinheiros, eles se encaixam muito mais aqui, na subtropical, sabe? É semelhante, mas ao mesmo tempo apresenta diferenças gritantes. E aí na classificação mundial ela sai, tá? O pouco de floresta temperada que sobrou está concentrado nos Estados Unidos, na Europa já foi quase toda destruída, e na parte leste da China, na parte ali leste também da África do Sul, tá bom? E na Austrália também. Mas está quase toda destruída, pessoal. É uma tristeza, certo? E aí ela responde pela mudança das 4 estações e tal. A floresta tropical é esse espetáculo de biodiversidade, é perennifolha, é latifoliada, é enorme, tá? Vejam a localização aqui no mapinha. Está concentrado na zona tropical, bem pertinho da linha do Equador. Na parte do Equador, pessoal, ganha um nome particular, floresta equatorial, que é mais úmido ainda, mas está dentro do segmento de floresta tropical. Tá bom? Olha só o aspecto lá de Bornéu. Na Ásia ali, Oceania. É mata fechada, pessoal, fechada. Tem até registros de espécies de cobras voadoras, é uma coisa assim bem esquisita, sabe? Mas eu não me aprofundei muito a isso não, porque só de pensar de eu andar num lugar como esse, eu me desesperaria, porque isso aí deve ter de tudo que você imaginar. De tudo que vocês imaginarem. Você perdido num lugar desse é ser devorado em questão de horas, tá bom? Uma cascavel no seu pé. Ai, meu Deus, Deus me livre. Fosse só cascavel e... Pessoal, as espécies arbustivas, a savana, olha o aspecto dela como é. A savana africana é o que há de mais representativo. No Brasil, é aquela cobertura lá do centro-oeste, chamado Cerrado. Faz parte desse domínio. No Brasil ganhou o nome de Cerrado, mas na classificação mundial é a chamada savana, tá bom? Olha só, a maior parcela está concentrada na África mesmo. No Brasil tem também, na Austrália, tá bom? E uma parcela da Índia aí também. Ó, que bonitinho. As zebras, os rinocerontes, os leões, né? Coisa mais linda, mas é para ficar longe, certo? Arbustos, né? A savana africana, ela tem essa característica de misturar os arbustos com as gramíneas também, tá? Extremamente rica em biodiversidade. Um portal para Howells. Muito bem, exatamente. E aqui, vocês já viram essa garrafa no supermercado? Alguém já tomou com café isso daí? Licor de amarula. Não? Ó, amarula, pessoal, é o frutinho que cai dessa espécie que é muito comum lá na savana africana. Os elefantes comem. Aí, no momento da digestão, tem um determinado teor de fermentação. E aí os elefantes tombam, dormem à sombra da árvore de amarula. Da amaruleira, se não me engano é assim que pronuncia. E aí descobriram que dá para fazer um licor, né? Que ele fermenta e tem um determinado teorzinho alcoólico. Aí as pessoas gostam de tomar com café. Você vai num café, tem café com licor de amarula. Você pode tomar, é uma delícia. Só que dá um som. Ou seja, um café alcoólatra. Mas é bem pouquinho, é fermentado, tá? E aí depois do almoço, pessoal, eu fico que nem o elefante depois que toma um licor, dá um sono, mas eu só preciso de 5 minutos assim, de cabeça baixa e eu desperto, sabe? Mas os elefantes, eles costumam fazer isso, tá? Quando vocês forem no supermercado, observa se tem essa garrafa, viu? É um frutinho amarelo. Pessoal, tem a vegetação mediterrânea também, o nome já está dizendo, né? Ela se concentra no entorno do mar Mediterrâneo e por ser um corpo hídrico considerável, ele é bem extenso, ele criou condições climáticas muito pontuais, tá? E aí é aquela vegetação que aparece nos filmes da Bíblia. É muito comum naquela região ali de Israel, tá? Da Palestina, tá certo?
daqueles outros países ali que cercam o mar Mediterrâneo, são arbustos, tá bom? E aí tem um aspecto herbáceo, tem formações xerófilas também. A vegetação mais conhecida, as espécies, são os maquis e os garrigues. Ora eles são juntinhos, ora eles são mais espaçados. Depende da natureza do terreno, se tiver muita água disponível, tá? É esse aspecto aí, ó. Vocês já ouviram falar de uma espécie chamada oliveira? Já devem ter escutado falar, não já? De onde se extrai o azeite. É uma espécie comum da formação mediterrânea. Azeite de oliva. Isso, ela é nativa, só que eles aprenderam a cultivar em outros ambientes, tá certo? Mas é uma espécie muito comum. E o aspecto da vegetação é esse, são terrenos calcáreos aí, tá? Tem a formação desértica também, que ela é quase nula, é quase zero, mas não é para ir lá e derrubar, porque ela é uma evidência de como a natureza ela se adapta, tá certo, pessoal? E aí você tem muitas gramíneas, né, que aparecem colonizando as dunas, as rochas dos desertos, elas suportam altíssimas temperaturas e ausência de água também, tá? Ó, os tufos aí, estão vendo? Espetacular, tá bom? À noite é muito frio, durante o dia é muito quente. Então é uma vegetação que ela suporta a amplitude térmica extremamente elevada, tá? Ó, outro aspecto dela aí. Eventualmente você tem uma árvore ou outra, porque elas conseguem encontrar um lençol freático favorável e aí elas se alimentam disso, tá bom? E aí as espécies encontradas, né? Olha só, escaravelhos, escorpiões, formigas, os camelos, os lagartos, as cobras, as najas. Eu esqueci o nome desse roedorzinho. Enfim, eu vou me lembrar depois, tá? Mas é uma espécie que aparece nas regiões desérticas. Isso aqui, Tereza, ó. Onde o mouse está passando, certo? Não passa nos filmes da Múmia, vocês já assistiram? É, escaravelhos. Eles são é uma espécie de besouro, né? Ele é bem tem uma carapaça que protege o corpo, ele suporta as altas temperaturas, sabe? Mas o filme da Múmia, aquela sequência, nunca viram, não? Acho que vocês eram muito novinhos quando foi lançado. Deviam ser gente de braço ainda, sabe? É aquele filme lá que fica passando de madrugada, onde a construção... Namuxunamun, Imhotep, ele é enterrado vivo, cortam a língua dele, e aí jogam escaravelhos carnívoros. É a sentença dele por ele ter se envolvido com a esposa do faraó. Quem tiver curiosidade, assiste depois. É bem divertido, sabe? Mas, né? Ó, aspecto da formação desértica do Arizona, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Tem muitas espécies de cactos. São aqueles que comem pessoas, exatamente. Mas é uma espécie bem rara essa, tá? No filme, vocês sabem que tem muita fantasia também. E no Nordeste, é a formação semidesértica, né? Dessas regiões já que a precipitação é extremamente baixa, como em Lages aqui, por exemplo. Vocês sabem o nome desse bichinho? Ele é muito comum. Da família dos marsupiais. Sabem não? Que é isso, gente? Não é possível. Timbu? Professor, isso é timbu? Apareceu um bicho desse fedorento aqui em casa, viu? Ia pulando em cima da cabeça da minha avó. Mas não mate não, só espante, porque ele cria um controle biológico. Por que pareça, eu fiquei morrendo de nojo. Meu cunhado pegou e cozinhou. Que nojento. Ele comeu? Comeu com as pessoas. Comeu? Em casa. Comeu. Isso é fedorento demais. Existe isso, mas assim, eu já ia dizer assim, não mate não, porque ele realiza controle biológico de insetos, de baratas, aí você me diz, o meu cunhado cozinhou, eu pronto, fala-me Nossa Senhora, tá bom, tudo bem, tudo bem, né? É assim mesmo, a gente vive matando animal para comer, então, mas outra. Eu acho que você vai ter que trazer um lanchinho para os meninos. Tem muita gente aí querendo provar, viu? O Luiz. Quem mais? O Vitor. Vou mandar ele pegar um para os meninos daqui comer.
Ai, meu Deus. Pelo menos foi para comer. O nome daquele roedor é Jerboa. Qual roedor? Aquele lá do deserto? Prislan? Aquele pequenininho que eu não soube. Ah, é? Não, para mim tinha sido outro nome, mas já que você está dizendo que viu, Jerboa. Tá certo, tudo bem. Obrigado, viu? Pessoal, a estepe, olha, é gramínea também, mas ela é de regiões mais geladas, não é? Ó. Aliás, de regiões mais frias, né? Aliás, de regiões mais secas, desculpem. É quente e seco, tá? É muito parecido com o deserto, ó, o aspecto dela. E nós temos a tundra também. Aí já é no entorno, é a primeira cobertura vegetal que aparece logo após as camadas de gelo, tá bom? Serve de pasto para as renas, né? Os alces, né? Aquela coisa, os cervos e tal. E aí, olha, passa uma parte do tempo uma parte do ano congelada. Quando o degelo acontece, elas surgem. É muito bonito, tá? Elas têm um ciclo de vida extremamente curto, né? E elas são formadas basicamente por líquens, né? E musgos também. Tá bom? É colorido e é muito bonito, certo? Muito bem. Olha a localização da tundra aí, bem no topo, tá? Bem pertinho das regiões mais geladas. Pega uma parte da Sibéria, da Noruega, tá bom? Do Canadá, né? Da Groenlândia. Então, existem formas de vida também, embora elas sejam mais raras. E, finalmente, as chamadas pradarias, que elas já são de regiões mais frias. Ó, estepe de região mais quente e seca um pouco, e a pradaria já é um pouco mais fria, tá bom? Aqui no Brasil é conhecido como os campos, né? Lá do Rio Grande do Sul, aquela formação vegetal bastante conhecida. E os pampas na Argentina, tá? Ela se distribui pela Rússia também, tá bom? E, finalmente, nós chegamos aqui, pessoal, nos chamados domínios morfoclimáticos do Brasil. Vocês lembram dessa figura? Já viram na 7ª série? Já, acho que já. Já, não já? Nunca viu? Ok. Gente, eu vou parar nessa figura... Oi, meu filho. Por que entre as araucárias e os mares de morros não tem área de transição? Entre as araucárias e os mares de morro... o roxinho e o rosinha. Pronto, perfeito. Porque as condições ambientais e de colonização de vegetação, elas ficaram muito semelhantes, tá? As espécies, elas se misturam, tá bom? Mas eu quero que você se concentre no seguinte. Esse é o formato do mapa da vegetação original, antes dos seres humanos aparecerem aqui, inclusive os indígenas, tá bom? Esse é o mapa da vegetação original. Quando nós pegamos o mapa do IBGE, a cobertura vegetal ela está totalmente reduzida. Agora, vamos imaginar que a Terra parasse, que o Brasil parasse, tudo congelasse, né? Parasse tudo. Aí a vegetação ela iria retomar o espaço dela. Ela provavelmente ocuparia esse espaço. Esse trecho entre as araucárias e os mares de morros, a diferença básica aí, ela se dá em função das condições de relevo, tá bom? E das condições de umidade também. As araucárias, elas já são mais frias, elas estão numa área de planalto, é um pouco mais alto. E os mares de morros, eles são um pouquinho mais baixos e são mais úmidos, tá bom? Mares de morros nesse setor, mais úmidos, certo? E um pouquinho mais quentes. As araucárias, elas estão num setor um pouco mais frio e úmido também. A diferença básica está aí, porque tem um relevo aí, um planalto basáltico aí que está fazendo essa diferenciação. Tá bom? O João, não sei se foi o João que perguntou, eu tentei reconhecer pela voz, mas não deu. Tá certo? Não, sou eu, Giovanni. Ah, o Giovanni, desculpa, Giovanni. Tá? Nos demais, a área de transição, ela quer dizer o quê, pessoal? É só para indicar que existe uma faixa onde você não consegue dizer se é, por exemplo, caatinga ou se é floresta amazônica, porque elas se misturam. Você não consegue dizer se é caatinga ou se é cerrado, porque há uma faixa ali que as espécies estão coexistindo ali naquele mesmo ambiente. Mas à medida que você se afasta, ou você vê mais
características de um domínio ou do outro. Lembrando que na natureza não é assim que funciona, como na engenharia. A parede termina aqui e a partir dessa parede é o outro quarto. Na natureza, pessoal, não é assim não, é gradativo, a mudança ela é gradativa, tá? Não esqueçam disso. Se você vai daqui para Mossoró, por exemplo, dá para perceber quando chega ali na altura de Santa Maria, não sei se alguém já fez esse caminho, Santa Maria, passa de Macaí, vai de Santa Maria, e é um marinho, aí você já começa a perceber que a caatinga já vai aparecendo, os afloramentos rochosos, e que a vegetação litorânea, a parte florestal, ela foi ficando para trás. Tá? Nós estamos saindo de um domínio e indo em direção ao outro. Exatamente, Tereza. Exatamente. Riachuelo, a mudança já é total e é brusca. Não é isso? Pessoal, então, eu vou parar nessa imagem, mas eu vou recomeçar daqui na sexta-feira. Ó, o domínio amazônico, acompanha aqui. Amazônico, Caatinga, Cerrado e mares de morros são domínios de vegetação do Brasil que estão na faixa tropical, predominantemente tropical. Dois tipos de domínios morfoclimáticos, eles estão na faixa subtropical, são as araucárias e as pradarias, ou campos. Ó, tropical são 4, subtropical são 2. É um total de 6 domínios morfoclimáticos. O cara que pesquisou esse termo, que publicou e todo mundo adotou porque ficou muito bacana, foi um cara chamado Aziz Absaber. O que foi que ele disse? Ele percebeu o seguinte, que as formações vegetais do Brasil, elas têm uma relação entre relevo e clima. Tá? Elas sofrem influência basicamente desses dois fatores. E aí ele conseguiu mapear e organizar esse mapa. E aí é que está a chave do mistério. Quando nós pegamos o mapa da divisão regional do Brasil, ele é quase coincidente com essa perspectiva aqui, tá? Essa perspectiva natural, ela serviu de base para a elaboração do mapa do Brasil dividido em região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Tá bom, pessoal? Eu vou parar aqui. Acredito que eu já falei demais. Acho que vocês já estão tudo tonto aí, tá? Não tem problema. Na próxima aula a gente retoma. Eu termino a parte de Brasil e já inicia fontes de energia. Tá legal? E semana que vem a gente começa o conteúdo sobre população. Beleza? Tudo bem até aqui? Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje. Eu vou ver o que foi que aconteceu. Beleza. Eu vou ver o que aconteceu aí nas notas. E aí a gente resolve. Tá bom, Tereza. Que beleza. Bom. É por conta de vocês. Valeu, vocês é que são ótimos. Tchau, viu? Saúde para todo mundo. Um abraço. Tchau, valeu, João. Tchau, se cuidem. Tchau, saúde, viu? Tchau, meu bem. Tchau. Se cuidem. Vou ver sim. Daqui para sexta-feira vocês vão